Olá, amados, seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Ação. Nosso tema de hoje é dízimo. O dízimo ele foi praticado pelos patriarcas antes da lei de Moisés. Nós vemos, por exemplo, Abraão, ele dando o dízimo, lá em Gênesis, capítulo de número 14, versículo 20, nós encontramos Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Encontramos também Jacó, ele dando o dízimo, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Agora, como era a prática do dízimo no Antigo Testamento? Como é que funcionava essa prática do dízimo no Antigo Testamento? Quando se fala em dízimo, só conhecemos um tipo de dízimo que é falado hoje em dia, é claro. Mas quando a gente vai falar de dízimo dentro da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar 4 tipos de dízimo dentro da Bíblia que era praticado pelos hebreus, pelo povo de Israel. 4 tipos de dízimo a gente encontra. O primeiro tipo de dízimo que a gente encontra na Bíblia Sagrada, que era praticado pelos judeus ou pelos hebreus, que são o mesmo povo, é o dízimo que se chama dízimo levita. Esse dízimo a gente encontra lá em Números, capítulo de número 18, e o versículo de número 21 ao 24, e em Neemias, capítulo de número 10, e versículo de número 37, que era o dízimo que era dado aos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas era uma das tribos de Israel, a qual ela não receberam herança nenhuma porção de terra foi dado a esse povo, a essa gente, e Deus ordenou ao povo de Israel, às outras nações, que trouxesse as primícias, ou trouxesse os seus dízimos, e dessem as primícias ou dízimo aos levitas. O que é que os levitas eles faziam? Os levitas, como eles não tinham terra, não possuíam poção, não recebeu herança nenhuma, eles viviam do dízimo do povo das outras tribos. Então, eles cuidavam do templo, eles faziam manutenção do templo, os serviços do templo, tudo era com os levitas. Eles eram pessoas dedicadas à obra de Deus. Então, as pessoas levavam o dízimo para os levitas. Só que também encontramos outro tipo de dízimo na Bíblia Sagrada, que é chamado dízimo do dízimos. Como assim? No livro de Números, no capítulo de número 18, no versículo de número 26 ao 29, e em Neemias 10 e 38, o que é que acontecia? O povo levava o dízimo para os levitas recebiam esse dízimo, e o dízimo que os levitas recebiam, eles tiravam o dízimo desse dízimo que eles recebiam e davam também o seu dízimo para a manutenção, para a obra de Deus. Por isso que é chamado de dízimo do dízimo, porque era tirado dos dízimos, dos levitas. Eles também dizimavam, eles também ofertavam na casa de Deus. O terceiro tipo de dízimo que a gente vai encontrar na Bíblia Sagrada é chamado de dízimo festivo. Esse dízimo está registrado em Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 22 a versículo 30. Este dízimo, o próprio dizimista, o próprio ofertante que estava dizimando, ele usufruía desse dízimo também. Como assim? Esse dízimo, que era o dízimo festivo, uma família de Israel, ou as famílias de Israel, eles pegavam ovelhas, bode, o que eles tinham, eles levavam para as festas, e como uma forma de ofertar ao Senhor, como uma forma de dízimo do Senhor. Lá eles cozinhavam ou assavam o animal, e eles mesmos também comiam do próprio animal. Então eles usufruíam do próprio dízimo dele, que era assim que Deus havia ordenado, que eles também usufruíssem dos dízimos, O quarto tipo de dízimo que a gente vai encontrar
podemos chamar de dízimo diaconal. Como assim dízimo diaconal? O dízimo diaconal, a gente vai encontrar esse tipo de dízimo lá em Deuteronômio capítulo 26 e o versículo de número 12 e 13. Também Deuteronômio 14, versículo 28 a 30, a gente vai encontrar esse tipo de dízimo. Que dízimo era este? Uma família da nação de Israel, uma das famílias, toda vez tinha uma família ofertando ao Senhor, eles pegavam o dízimo, pegavam aquilo que eles tinham, e esse dízimo ele servia para sustento dos pobres, como por exemplo, órfão, viúva, pessoas necessitadas. Então, esse dízimo ele servia para ajudar essas pessoas. Você lê o texto, você vai entender bem como é que funcionava esse dízimo. Ele se chama dízimo diaconal, porque servia para ajudar os necessitados. Era um tipo de ação, né? É um tipo de contribuição para ajudar as pessoas, os necessitados, os órfãos. Como é que você acha que os pobres, os mais necessitados, eles viviam dentro de Israel? Eles viviam do dízimo, dessa prática que era o dízimo diaconal. E toda vez tinha uma família ofertando, né? Levando o seu dízimo e para o sustento daqueles mais necessitados que precisavam. Era assim o sistema de dízimo no Antigo Testamento. Mas como era o dízimo agora no Novo Testamento? Quando a gente entra no Novo Testamento, a gente encontra, por exemplo, o apóstolo Paulo ele dizendo que todo obreiro ele é digno do seu salário. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18. Isso na versão ARC, na versão Almeida Revista e Corrigida. Quando a gente vai para uma versão contemporânea, aí, em vez de dizer todo obreiro, diz todo trabalhador. Ele é digno do seu salário. Paulo ele ensina a igreja sobre dízimo. Sim, Paulo ensina. Mas, ao mesmo tempo, Paulo ele rejeita de pegar ou viver de dízimo de algumas igrejas. Como, por exemplo, Paulo, quando ele chega na cidade de Corinto, naquela igreja, na primeira carta de Corinto, no capítulo 9, versículo de número 13 a 15, Paulo ele diz que em outras igrejas ele recebeu dízimo, mas em Corinto ele não queria receber dízimo, ele não tinha recebido o salário daquela igreja, nenhuma contribuição daquela igreja. Já em outras igrejas, Paulo ele recebeu para pregar, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 7 a versículo de número 9, a gente encontra Paulo ele falando a respeito disto. A gente vê, por exemplo, os judeus, eles dão dízimo no Novo Testamento. A gente vê o povo judeu dando dízimo no Novo Testamento? Sim, a gente vê os judeus dando dízimo no Novo Testamento. Como, por exemplo, a gente encontra lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, onde os judeus ou os fariseus, eles dizimavam na casa de Deus. Então, os judeus hoje, nos dias de hoje, atual, eles ainda dão dízimo? Não. Por quê? Porque eles não têm o templo, né? Os judeus são muito ligados ao templo. Então, como eles não têm o templo, eles não dizimam, porque o dízimo servia exatamente para a manutenção do templo. Como não tem templo, então, eles não praticam tanto essa prática mais. Então, para que serve o dízimo, então? Qual é a função do dízimo dentro do cristianismo? O dízimo ele serve para a manutenção da obra de Deus. Como, por exemplo, pagar aluguel, pagar luz, água, construção de templo, manutenção da casa de Deus, comprar lâmpada, luz, colocar ar-condicionado, ventilador, para a melhoria do templo, para os cristãos usufruir. Ele segue mais ou menos a mesma linha do Antigo Testamento. É a mesma função. Se você observar, os levitas, eles recebiam os dízimos. Quem eram os levitas? Eram aqueles que cuidavam da casa de Deus. Então, todos aqueles que cuidavam da casa de Deus, ele recebia, por exemplo, porteiro, era aquele que o zelador. Então, todos esses eles recebiam dízimo, né? Inclusive o sacerdote também recebia dízimo. Então, todos aqueles que eram envolvidos na obra, esse recebia o dízimo dentro da casa de Deus. Como eu já disse, também
o dízimo serve para uma ação social, como no Antigo Testamento. Você lembra que eu falei do dízimo diaconal, que servia para ajudar os pobres. Exatamente, o dízimo também serve, e é função do dízimo ajudar os necessitados, tanto da casa de Deus como não. Porque é dever da igreja, é dever do povo de Deus, é para isso que o dízimo ele servia, para ajudar os necessitados. Então, os mais necessitados, aqueles que estão precisando, a igreja ela ajuda doando cesta básica, ajudando em alguma contribuição, remédio e alguma coisa desse tipo. O dízimo serve para isso também, como no Antigo Testamento o dízimo festivo também servia, como também o dízimo diaconal, né, para ajudar os outros, as pessoas a fazerem isso. Então, é exatamente para isso que o dízimo ele serve. E é assim o sistema de dízimo dentro da Bíblia Sagrada, dentro do contexto bíblico, do contexto religioso que a gente tanto conhece. Alguns são a favor, outros não são a favor. Uns dão dízimo, outros não dão. Um prefere dar ofertas, outros seguram. Existe igreja que exploram esse tema, exploram muito os seus dizimistas, né? Tem igreja que não cobra 10%, cobra 20% ou até mais, né? Mas o dízimo ele é bíblico e era dessa forma que era praticado, né? É claro que quando a gente entra na dispensação da graça, passou por vários processos. Por exemplo, do 1º século até o 4º século, a gente não vê tanto essa prática sido colocada em vigor, né? Nenhum pai da igreja se interessou ou falou, alguns até falaram contra. Mas a partir do século V, que a igreja católica ela começou a praticar, colocar em prática isso aí a igreja ela tornou de novo essa prática do dízimo e oferta para a manutenção da casa de Deus. O dízimo é para a manutenção da casa de Deus. O dízimo serve para comprar as coisas que faltam na igreja, para ajudar os necessitados e assim por diante. Não para enriquecer ninguém, como a gente vê em alguns outros lugares aí, né? Algumas denominações onde pastores enricam, né, com os dízimos dos seus fiéis. Isto aí é totalmente errado. E é exatamente por causa de alguns desses que outros não são contra essa prática. Mas, biblicamente, é o que eu lhe falei aqui. Era desta forma. É claro que o dízimo aqui, ele era praticado totalmente diferente. O povo de Israel vivia da agricultura, então aquilo que eles colhiam, eles tiravam uma parte, as primícias, e levavam para o templo, levava para os levitas, como dízimo, né? Uma forma de gratidão a Deus. Amém? Se esse vídeo serviu para você, você deixe seu like, seu comentário, né? Deixa aí seu comentário se você é a favor, se não é a favor, o que é que você tem a dizer a respeito disso. E eu aguardo você no próximo vídeo. Que Deus possa estar lhe abençoando. Se inscreva no canal para que nós possamos cada vez mais crescer e trazer mais conteúdo para você. E eu aguardo assim você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Deus possa estar lhe abençoando, em nome de Jesus.